Olá. Ah, duas ou três palavrinhas sobre O Avesso da Pele, um romance do Jefferson Tenório, eu acho que cabem. Né? Como se deve saber, a essa altura, quer dizer, esse romance foi premiado com o Prêmio Jabuti de 2021, foi adotado como livro didático na lista elaborada pelo MEC, né? E começou a sofrer uma censura que começou, se não me engano, na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, onde o livro foi banido dessa lista, não poderia mais, não pode mais ser adotado nas escolas públicas do Paraná. Depois em Goiás, em Mato Grosso do Sul, se não estou enganado, eu acho que em outros. Ah, eu fui ler, eu não tinha lido, eu sou professor de teoria da literatura, mas eu não trabalho necessariamente o contemporâneo. Né? O contemporâneo não é o meu foco de trabalho. Pode ser, pode não ser, mas não é o foco das disciplinas que eu dou. Eu trabalho uma coisa ou outra da contemporaneidade, mas não sistematicamente. Então, em função disso, eu não tinha lido o livro do Jefferson Tenório, como outros livros também importantes da prosa contemporânea brasileira, eu ainda não li. Né? Mas me senti na obrigação de ler este, não para ver se havia alguma razão em se proibir o livro, porque nunca há razão para que se proíbam livros. Eu tenho essa questão de princípio tranquilo. Não há razões para que se proíbam livros, ainda mais no país majoritariamente analfabetizado como o nosso. Bom, o que eu vou fazer aqui não é exatamente uma apreciação crítica do livro, né? Ah, o que é então? É quase que uma peça de divulgação, né? É quase um leiam este livro, né? Eu entendo que para a gente fazer uma abordagem crítica, né? Fazer uma abordagem crítica, isso é um princípio, é outro princípio que eu tenho, né? Eu aprendi quando eu escrevia para o Jornal do Brasil, nos 2 anos que eu passei fazendo resenhas de livros lá na década de 80, para se fazer uma apreciação crítica, uma abordagem crítica de qualquer coisa, a gente tem que ler no mínimo 2 vezes. Tá? É um compromisso intelectual que eu sempre tive. Se eu vou trabalhar um romance, se eu vou trabalhar um livro em sala de aula, a obrigação que eu tenho é de lê-lo no mínimo 2 vezes. Eu não li 2 vezes O Avesso da Pele. Eu li uma vez, né? E vou fazer aqui uma apreciação um pouco a maneira de uma crítica impressionista, né? Como se dizia lá no século XIX. Começo com uma brincadeira. Eu falei com alguns colegas, com alguns amigos, que eu estava quase apoiando a censura ao livro, né? Porque eu estava lendo, o livro tem 190 páginas. Eu estava chegando na página 130 e ainda não tinha visto nenhuma cena escabrosa de sexo. Eu comentei isso, não tem nada, não vi ainda. Eu estou quase pedindo para proibir, porque não tem sacanagem no livro, pô. Quando um colega me chamou a atenção, falou: olha, você está lendo mal, porque já passou por isso, e me mostrou que na página 30, 31, tem justamente o trecho que aqueles que falaram contra o livro usaram como pretexto, tirando completamente do contexto, para proibi-lo, né? Para dizer que era obsceno e era impróprio como leitura de adolescente. Então, houve um recorte que eu cheguei a ver nas redes sociais, mesmo na imprensa, um pequeno recorte onde estaria essa obscenidade e essa impropriedade do livro para ser lido por jovens. Eu vou ler esse trecho, mas eu vou um pouquinho mais além. Tá? Se a transcrição que a gente viu por aí pela mídia tinha umas 4 ou 5 linhas, umas 4 ou 5 linhas de um livro de 190 páginas. Tá? Eu, em vez de ler essas 4 ou 5 linhas apenas, eu vou ler umas 10 a 15. Vamos lá. O trecho com que se implicou é esse aqui. Quer ver? Ah, está falando da relação do personagem, né? Do personagem com uma das suas primeiras namoradas. Diz o seguinte: um conjunto de discursos raciais foi rapidamente transformado em erotismo.
Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu negro. Adoro a tua pele branquinha, adoro a tua pele, meu negro. Adoro tua buceta branca, adoro teu pau preto. E de repente vocês gozavam. E dali para frente será sempre assim que irão gozar. Aqui terminava esse trecho que apareceu citado como obsceno nos textos da mídia. Mas o texto aqui, o discurso prossegue da seguinte maneira: dali para frente será sempre assim que irão gozar. Então, sorrateiramente, a raça ocupou um espaço em suas vidas e vocês nem perceberam. Não havia mais volta. O amor estava condicionado e mediado pela raça. O afeto e o desejo dependentes de mais ou menos melanina. Em seguida, o namoro de vocês evoluiu para uma aliança de compromisso. Assim, os almoços na casa da avó de Juliana com os tios e primos dela começaram a ficar ainda mais frequentes. A intimidade com o negão da família aumentou. As piadas sobre negros agora eram contadas sem nenhum pudor. Eles te tornaram cúmplice. No início você ria, porque queria continuar agradando e mostrar que era superior a tudo aquilo, mas aos poucos você ia sentindo que não queria mais ouvir certas coisas. E às vezes, quando se sentia mal com algum comentário, você se afastava. Procurava um canto qualquer onde pudesse se isolar. Um dia, o tio Simval, percebendo o teu incômodo, passou a mão numa latinha de Brahma e foi ao seu encontro, te ofereceu cerveja e perguntou se você ficara ofendido com alguma coisa. Se sim, que não ficasse, porque aquilo era só uma piada, só uma brincadeira. Em breve, tu vais se casar com a minha sobrinha, vais ter da família. Tu não tem piadas sobre brancos? A melhor defesa é o ataque, filho. Tu deves saber alguma sobre brancos, não sabe? Diz aí. Ele esperou alguma reação sua, mas você não respondeu. Apenas aceitou a latinha de Brahma e sorriu constrangido. Depois olhou para a Juliana, que estava sentada com a mãe e as tias. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, logo depois da cena imprópria para adolescentes, a gente tem a verdadeira questão que incomoda o ímpeto sensório dos que querem proibir o livro, que é uma abordagem muito sutil, muito vigorosa da questão do nosso racismo enquanto sociedade. Né? Porque, veja, como é que começa esse trecho? Falando que as relações de raça foram, de início, erotizadas. Né? Um conjunto de discursos raciais foi rapidamente erotizado. Essa maneira de abordar as relações raciais é da tradição brasileira, sempre. Ela está lá no Cortiço, né, nas personagens de Cortiço, ela está em ela está em Lima Barreto, ela está nos sambas, ela está nos sambas que fazem a nossa tradição. Ela é uma maneira como nós encaramos, como sociedade, o racismo que nos constitui. E é isso que incomoda, porque a abordagem do Jefferson Tenório não é a maneira dos sambas que lidam com isso, não é a maneira nem de um Aloysio Azevedo, né? É uma maneira de problematizar essas questões e mostrar como elas são decisivas na vida desses personagens. Né? O narrador aqui é um personagem que busca alguma coisa sobre o pai que foi brutalmente assassinado pela polícia. Tá? E essa questão, o levantamento dessa vida, o levantamento das questões que dizem respeito a essa família de negros vivendo a maior parte do tempo numa cidade branca e europeizada como Porto Alegre, é essa questão abordada com bastante sensibilidade, sem proselitismo, sem panfletarismo, com a estrutura romanesca, uma estrutura ficcional bem construída. É essa questão que incomodou os censores, não tenham dúvidas disso. Tá?
E eu vou ler, então, para fechar essa página elogiosa ao livro do Jefferson Tenório, quando eu pego um livro, qualquer livro, eu pego uma narrativa romanesca, eu dou uma olhada. Aliás, eu falo sempre isso para mim, para os meus alunos. Vamos dar uma olhada como é que é a estrutura desse livro. Vamos dar uma olhada aqui, tem dedicatória, agradecimentos a quem e tal. Quando a gente chega no sumário, esse livro é dividido em 4 partes. E me chamou a atenção o seguinte. A primeira parte, a pele. Tá? Depois é o avesso. Cada uma dessas partes tem diversos capítulos integrando. Depois da primeira parte, a pele, tem a parte o avesso. Depois tem De Volta a São Petersburgo. E por fim, a última, a barca. De Volta a São Petersburgo me chamou a atenção, porque eu sabia que era um livro ambientado no Rio de Janeiro, né, ali em Santa Catarina, mas na maior parte do tempo em Porto Alegre. O que teria, eu fiquei me perguntando assim, que me aproximei do romance, né? O que teria São Petersburgo a ver com isso? Né? Então, na terceira parte, De Volta a São Petersburgo, eu vou ler uma das subpartes que compõem, que explica isso, que é brilhante, que é fantástico. Que é o diálogo estabelecido a partir da leitura do personagem principal, que é um professor de literatura, né? A descoberta que ele fez da literatura russa, de Dostoiévski. Ele está relatando aqui a parte final do livro, terceira e quarta parte, são absolutamente espetaculares, tá? São espetaculares. O livro tem um crescendo impressionante a partir dessa parte, De Volta a São Petersburgo, e a última parte chamada Barca. Então, eu vou ler um trecho que eu acho que o melhor trecho, assim, o que mais me tocou como leitor, estou falando aqui dessas apreciações impressionistas, né? Que explica esse De Volta a São Petersburgo que tanto me intrigou. Diz o seguinte: um dia você ouviu o professor Oliveira falar sobre um livro, sobre um certo personagem russo, Raskolnikov. E foi como uma iluminação ouvir o professor lendo aquelas páginas de Crime e Castigo. Você não sabia que aquele seria um livro que te acompanharia até o fim de sua vida. Embora não entendesse metade das coisas que eram ditas ali, quando você resolveu ler aquela história, você queria descobrir mais sobre aquele estudante miserável que morava num minúsculo apartamento em São Petersburgo. Queria saber mais como aquela mente criminosa funcionava. Aquela arqueologia da culpa te fascinava e por isso você andava com aquele livro tijolo para cima e para baixo. Ficava feliz quando pegava algum engarrafamento e podia ficar lendo mais um pouco no ônibus. Ou então, quando não tinha muita coisa para fazer no escritório e colocava o livro estrategicamente na gaveta para poder ler sempre que o Bruno Fragoso não estivesse por perto. E mesmo quando o ônibus estava lotado, você dava um jeito de se segurar e continuar lendo. Às vezes alguém se compadecia de você e se oferecia para segurar sua mochila de modo que você pudesse ter mais equilíbrio. Às vezes também, quando você ficava até mais tarde no escritório, voltava nos ônibus mais vazios e podia ir sentado. Foi num desses dias em que você estava na parte de trás do ônibus, mergulhado em Raskolnikov, que sem que você percebesse surgiu um policial bem na sua frente. Na verdade, eram 3 ou 4. Eles mandaram todos os homens descerem. Era uma blitz. Mas você custou a entender porque sua cabeça ainda estava lá em São Petersburgo. O policial pediu com mais ênfase que você descesse do ônibus. Você obedeceu, estava cansado, estava com preguiça, mas tudo o que você queria era terminar o crime e castigo. Um rapaz branco sentado ao seu lado também fez menção de levantar para descer do ônibus, mas o policial disse que ele não precisava descer. Você desceu e foi para a parede, ainda segurando o livro.
Ao olhar para o lado, percebeu que havia mais 5 homens negros na parede sendo revistados e questionados sobre para onde estavam indo, o que faziam na vida. O policial que te abordou pegou seu livro e, depois de te revistar, perguntou que livro era aquele. Você disse que era um livro de literatura. Ele folheou o livro, perguntou se era poesia. Você até pensou em dizer que aquilo era um romance, mas não queria parecer arrogante nem dar uma de sabichão com um policial armado atrás de você. Então você disse que sim, que eram poesias sobre o arrependimento. O policial pareceu ter gostado e disse que costumava ir à igreja rezar. É bom os jovens lerem poesias e a Bíblia também. Você já leu a Bíblia? Perguntou. Você disse que sim e acrescentou que o personagem do livro também virava católico. O policial ficou feliz. Te pediu desculpas pelo incômodo, mas é que era o trabalho dele, porque Porto Alegre está cheio de vagabundo, ele disse. Você e os outros homens subiram no ônibus. O rapaz que não precisou descer, ao ver você chegar, trocou de lugar e foi sentar mais à frente. O ônibus partiu e você voltou para São Petersburgo. É brilhante, é brilhante para quem já leu Crime e Castigo, para quem não leu também, né, por uma série de razões. O personagem aqui, né, é castigado por um crime que ele não cometeu, o crime de ter nascido negro numa sociedade atravessada pelo racismo. E o pretexto para a proibição do livro é em 5 linhas, bucetas, paus, e não tem significação maior no conjunto da obra. Leiam O Avesso da Pele. Excelente romance de Jefferson.